Pensei que você precisaria de sua família completa esta noite, explicou. Papai não pode estar aqui, mas quis garantir que você não estivesse sozinha. A emoção ameaçou transbordar Maíra, mas o anúncio de 1 minuto por parte da assistente devolveu-a à realidade. Preciso ir, disse Celeste, apertando as mãos de sua neta. Mas antes quero que saiba uma coisa. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você, menina. Tão orgulhosa. Aquelas palavras carregadas com o peso de uma ausência que havia definido grande parte de sua vida foram a âncora que Maíra necessitava. De repente, sentiu que não cantaria apenas para Tadeu, nem para o público, nem sequer para si mesma. Cantaria por todos os que a amaram, os que a formaram, os que acreditaram nela mesmo quando ela própria duvidava. Quando finalmente se encontrou sozinha no camarim, pegou o pequeno espelho de mão que sua avó lhe havia dado anos atrás. No verso desgastada pelo tempo, uma inscrição em português arcaico. Tua voz é tua alma. Vamos lá, sussurrou para seu reflexo, tocando suavemente o anel de Tadeu em seu dedo. Por todos nós. O teatro estava cheio até a última poltrona. Críticos vindos do Rio e São Paulo, autoridades locais, celebridades, todos misturados com cidadãos de Paraty, que haviam esperado anos para ver o emblemático edifício recobrar seu esplendor. O murmúrio expectante apagou-se quando as luzes se atenuaram e o maestro Benevides apareceu no palco. Senhoras e senhores, começou em um português pausado. Esta noite somos testemunhas de 2 renascimentos. O deste magnífico teatro, devolvido à sua glória original graças à visão e generosidade de Tadeu Monteiro, e o de uma voz que, asseguro-lhes, recordarão pelo resto de suas vidas. O silêncio era absoluto quando Maíra finalmente apareceu no palco, a luz suave criando uma aura etérea ao seu redor. Posicionou-se no centro, respirou profundamente e olhou para a primeira fila, onde, conforme o planejado, Tadeu deveria estar sentado. O assento vazio foi como um punhal em seu coração. Mas então, num movimento que enviou murmúrios por toda a sala, Inácio e Yara levantaram-se de seus assentos e ocuparam o que deveria ter sido de seu pai, como se com esse gesto simbólico quisessem dizer-lhe: não está sozinha. Somos sua extensão, sua presença. Comovida até as lágrimas, Maíra fechou brevemente os olhos. E quando começou a cantar, algo extraordinário aconteceu. Sua voz, sempre bela, sempre tecnicamente perfeita, adquiriu uma qualidade nova, uma profundidade emocional que transcendia a mera habilidade. Cada nota parecia carregada com todas as experiências dos últimos meses. A descoberta, a dúvida, o amor, o medo, a perda, a reconciliação. Era como se sua alma se tivesse convertido em som puro, vibrando em perfeita harmonia com a acústica do teatro restaurado. As áreas que interpretou, primeiro Puccini, depois um canto tradicional caiçara, finalmente uma peça contemporânea composta especialmente para a ocasião, fluíam uma após a outra, cada uma mostrando uma faceta diferente de seu extraordinário alcance e sensibilidade. Quando chegou a última peça, uma adaptação de um antigo canto de pescadores que sua avó lhe ensinara, não havia um só olho seco na sala. A canção, que falava de esperar o retorno dos amados desde a costa, adquiria um significado especial naquela noite, com Tadeu recuperando-se num hospital a apenas quilômetros de distância. Quando a última nota se desvaneceu no ar, houve um momento de silêncio absoluto, como se o público estivesse regressando lentamente de uma viagem coletiva. E então, como uma onda quebrando contra os penhascos, irrompeu a ovação. Puseram-se de pé como um só corpo, aplaudindo, gritando bravo, alguns até chorando abertamente. Flores começaram a chover sobre o palco, enquanto Maíra, dominada pela resposta, fazia reverências com lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Entre a multidão que se aglomerava nos bastidores para felicitá-la, Maíra reconheceu Renato Meireles, o executivo da Universal Music. Sua expressão, mistura de admiração e cálculo, sugeria que a oferta recusada seguia de pé, provavelmente com condições melhoradas. Senhorita Espíndola, começou, estendendo-lhe um novo cartão. Uma interpretação sublime. Gostaria de reconsiderar nossas... Sinto muito, Sr. Meireles.
interrompeu ela com um sorriso educado, mas firme. Mas tenho outros planos para minha carreira. E enquanto o homem a olhava perplexo, Maíra dirigiu-se para onde Inácio, Yara e sua avó a esperavam, seus rostos iluminados por um orgulho que nenhum contrato milionário poderia igualar. A que plano se refere? Perguntou Yara, curiosa, quando o executivo finalmente se afastou. Maíra sorriu misteriosamente, tocando o anel em seu dedo. Saberão logo. Mas primeiro, há alguém que deve ouvi-los antes de qualquer outra pessoa. E assim, com a energia da apresentação ainda vibrando em seu interior, dirigiu-se ao hospital onde o homem que havia mudado sua vida esperava, inconsciente do triunfo que acabava de presenciar a cidade inteira, mas não menos importante, na sinfonia que se estava compondo entre ambos. É uma absoluta loucura. A voz da doutora Almeida ressoava contra as paredes de seu consultório, enquanto agitava o relatório médico como se fosse uma bandeira de rendição. À sua frente, Tadeu Monteiro, ainda pálido, mas com uma determinação férrea brilhando em seus olhos, permanecia imperturbável. Aprecio sua preocupação, doutora, mas minha decisão está tomada. Assinarei qualquer documento, eximindo-os de responsabilidade. Não se trata de papelada, pelo amor de Deus. A médica passou uma mão pelo cabelo grisalho exasperada. O senhor sofreu um infarto grave há apenas um mês. Seu coração precisa de tempo para se recuperar. Sair do hospital agora, especialmente para comparecer a um evento, com toda a excitação e o estresse que implica, não é um simples evento, interrompeu Tadeu com suavidade. É o casamento da mulher que amo. E se tiver que me arrastar até o altar, farei isso. O silêncio que se seguiu estava carregado de frustração profissional e compreensão humana em partes iguais. Finalmente, a médica suspirou profundamente. Ao menos permita-me estabelecer algumas condições. 3 dias depois, sob o sol radiante de um janeiro excepcionalmente quente, a pequena capela de Santa Rita, empoleirada num morro com vista para o mar Atlântico, acolhia uma cerimônia íntima que havia capturado a imaginação de toda a região. A notícia do noivado entre o empresário hoteleiro e a nova sensação musical havia vazado para a imprensa, convertendo o que deveria ser um casamento discreto num acontecimento seguido com interesse por meios locais e até nacionais. Dentro da capela centenária, onde gerações de pescadores haviam rezado por mares clementes, o aroma de flores silvestres misturava-se com o incenso e a brisa marinha que se infiltrava pelas janelas abertas. Apenas 40 convidados ocupavam os bancos de madeira polida. Família próxima, alguns amigos íntimos e, para surpresa de muitos, toda a equipe de limpeza do grande Hotel Atlântico, com Jurema à frente, vestidos com suas melhores roupas. Na primeira fila, Inácio e Yara esperavam junto à sua mãe, Lívia, que viajara de Salvador especialmente para a ocasião. Sua presença, longe de criar tensão, havia sido recebida por Tadeu com gratidão sincera, outro sinal do círculo de cura que se estava completando. Tadeu, discretamente apoiado numa bengala que a médica insistira que usasse, vestia um terno azul marinho que disfarçava sua recente perda de peso. Ao seu lado, o maestro Benevides exercia como padrinho uma escolha que simbolizava a ponte entre suas vidas anterior e presente, entre a música abandonada e redescoberta. Quando as portas da capela se abriram e Maíra apareceu do braço de seu irmão mais velho, um murmúrio coletivo de admiração percorreu a assembleia. Não usava um vestido tradicional, mas uma simples criação em tom marfim que fluía como água ao redor de sua figura, com pequenas pérolas incrustadas que captavam a luz como gotas de orvalho. Seu cabelo, recolhido num coque baixo, estava adornado com flores silvestres colhidas nessa mesma manhã por sua avó. Mas o mais impactante era sua expressão, uma mistura de serenidade e alegria profunda que a transformava, fazendo-a brilhar de dentro para fora. Ao vê-la avançar lentamente pelo corredor em sua direção, Tadeu sentiu que seu coração, esse órgão rebelde que quase o separara dela para sempre, enchia-se de um amor tão intenso que quase doía. Quando finalmente ela chegou ao seu lado e suas mãos se encontraram, o mundo exterior pareceu esfumar-se. Só existiam eles dois,
unidos por um laço invisível, mas mais forte que qualquer contrato legal. A cerimônia foi breve, mas emotiva. Os votos, escritos por eles mesmos, provocaram lágrimas até nos convidados mais estoicos. Tadeu prometeu ser o vento sob suas asas, nunca uma jaula. Maíra jurou ser seu porto seguro, sua companheira de viagem em mares calmos e tempestuosos. Quando lhe pedi pela primeira vez que fechasse os olhos e confiasse em mim, disse Tadeu, sua voz ligeiramente rouca pela emoção. Não sabia que estava pedindo o mesmo a mim mesmo, aprender a confiar, a acreditar em algo maior que meus medos. Você me ensinou isso, Maíra. Devolveu-me não só a música, mas a fé em que mereço ser feliz. Você me deu uma voz, respondeu ela, lágrimas brilhando em seus olhos. Não só a que o mundo escuta quando canto, mas a voz para acreditar em mim mesma, para imaginar um futuro que nunca acreditei possível. E prometo usar essa voz cada dia para lembrar-lhe o quanto é extraordinário, o quanto o amo profundamente. Quando o padre finalmente os declarou marido e mulher, e Tadeu inclinou-se para beijá-la, um raio de sol atravessou o vitral da capela, banhando-os num caleidoscópio de cores que parecia um símbolo das múltiplas facetas de seu amor. Paixão, compreensão, respeito, admiração, amizade. A recepção, celebrada nos jardins do grande Hotel Atlântico, foi tão simples e autêntica quanto a cerimônia. Mesas dispostas sob árvores centenárias, pratos tradicionais caiçaras reinterpretados com toques contemporâneos, música ao vivo, proporcionada por músicos locais e, é claro, o som do mar como pano de fundo constante. No meio da celebração, enquanto Tadeu descansava seguindo as estritas indicações médicas, Maíra encontrou-se momentaneamente a sós com Lívia, a ex-esposa de seu agora marido. Esperava desconforto, talvez até certa frieza, mas a mulher surpreendeu-a com um abraço caloroso. Obrigada, disse simplesmente. Por quê? Perguntou Maíra confusa. Lívia sorriu, seus olhos pousando-se em Tadeu, que conversava animadamente com o maestro Benevides a alguns metros de distância. Por devolver-lhe a música, por lembrar-lhe quem ele realmente é. Voltou-se para Maíra, seus olhos brilhantes. Tadeu sempre foi duas pessoas, o empresário que seu pai construiu e o artista que levava dentro. Você conseguiu o que eu não pude, reconciliar ambas as partes. As palavras pronunciadas sem amargura, apenas com uma sabedoria adquirida com os anos, comoveram Maíra profundamente. Eu não... começou, mas Lívia interrompeu-a com gentileza. Não se diminua, Maíra. O que vocês construíram juntos é extraordinário. Cuide bem dele. A conversa foi interrompida por Yara, que se aproximou para anunciar que Tadeu estava procurando sua esposa. A palavra, usada pela primeira vez, provocou um sorriso involuntário nos lábios de Maíra. Encontrou-o junto à fonte central do jardim, onde haviam instalado um pequeno palco para os músicos. Ao vê-la se aproximar, estendeu sua mão, convidando-a a juntar-se a ele. Está cansado? Perguntou ela, notando a ligeira palidez sob seu bronzeado recuperado. Nunca me senti mais vivo, respondeu ele, apertando suavemente sua mão. E tenho uma surpresa para você. Fez um gesto para os músicos, que começaram a tocar uma melodia que Maíra reconheceu imediatamente. Era a base instrumental do canto caiçara que estava cantando naquele primeiro dia no hotel, quando tudo começou. Conceder-me-ia esta dança, senhora Monteiro? Perguntou Tadeu com um sorriso travesso. A médica disse que você não deveria se esforçar, protestou ela debilmente. A médica não está convidada para nossa primeira dança como marido e mulher, respondeu ele, atraindo-a para si com uma força surpreendente para alguém ainda em recuperação. Moveram-se lentamente, apenas um balanço suave ao ritmo da música, seus corpos tão próximos que pareciam respirar como um só. Gradualmente os convidados formaram um círculo ao seu redor, observando com sorrisos emocionados esta culminação de uma história que muitos haviam acompanhado desde o princípio. Sabe que dia é hoje? Murmurou Tadeu contra seu cabelo. Maíra levantou o olhar, interrogativa. Faz exatamente 1 ano que entrei no salão principal e a ouvi cantar pela primeira vez. A coincidência, ou talvez o destino, fez Maíra sentir um arrepio de reconhecimento. 1 ano. 365 dias
que haviam transformado completamente suas vidas. E pensar que estive prestes a calar-me quando o vi entrar, confessou ela com um sorriso. Graças a Deus que não o fez. Tadeu apoiou sua testa contra a dela, seus olhos fechando-se brevemente. Sua voz mudou meu mundo, Maíra. Devolveu-me a vida. Enquanto a música alcançava seu ponto culminante, Tadeu inclinou-se para beijá-la, um beijo que continha promessas de futuros ainda por descobrir, de sonhos compartilhados, de música que ainda não havia sido composta. E sob o céu cada vez mais estrelado de Paraty, rodeados pelas pessoas que amavam, ambos souberam que isto não era o final de sua história, mas apenas o começo de um novo movimento na sinfonia de suas vidas entrelaçadas. O outono havia pintado as árvores do Morro do Forte com tonalidades acobreadas e douradas, quando Maíra recebeu a carta que mudaria o rumo de seus planos. Estava na varanda da casa que agora compartilhava com Tadeu, uma elegante vila nos arredores da cidade, com vista para o mar e espaço suficiente para o piano de cauda que ele havia insistido em instalar na sala principal. 6 meses haviam passado desde o casamento, 6 meses de adaptação a uma nova vida juntos. A recuperação de Tadeu havia sido completa, permitindo-lhe retomar gradualmente suas responsabilidades no grupo hoteleiro, embora com um enfoque diferente. Havia delegado grande parte da gestão diária a uma equipe de confiança para dedicar mais tempo ao que agora considerava prioritário, a música e Maíra. Ela, por sua parte, havia recusado numerosas ofertas de gravadoras internacionais após sua triunfal estreia. Para a surpresa de muitos, incluindo Tadeu, havia decidido limitar suas apresentações a uma turnê modesta por capitais brasileiras, preferindo desenvolver um projeto pessoal que ainda mantinha em segredo. Mas notícias? Perguntou Tadeu, entrando na varanda com 2 xícaras de café fumegante. Usava uma camisa de linho azul desabotoada no colarinho, o cabelo grisalho ligeiramente despenteado pela brisa marinha. Maíra levantou o olhar do papel que segurava, um sorriso enigmático desenhando-se em seus lábios. Ao contrário, a prefeitura aprovou nossa solicitação. O edifício da antiga escola de pesca está disponível. Tadeu sentou-se à sua frente, sua expressão misturando surpresa e curiosidade. Durante semanas, Maíra estivera reunindo-se com funcionários municipais, arquitetos e assessores legais, sempre evadindo suas perguntas sobre o propósito exato de tais encontros. "Vai me contar finalmente o que está planejando?" perguntou, tomando sua mão sobre a mesa. Maíra respirou profundamente. Era o momento de compartilhar o sonho que estivera gestando silenciosamente, o projeto que havia decidido priorizar, inclusive acima de sua própria carreira como solista. "Quero criar uma escola de música", anunciou, seus olhos brilhando com entusiasmo contido. "Mas não uma academia convencional. Uma escola para crianças de famílias trabalhadoras, pescadores, operários. Crianças como eu, que nunca teriam acesso à formação musical de qualidade." Tadeu a observava em silêncio, sua expressão indecifrável. "O edifício precisa de reforma", continuou ela, estendendo plantas preliminares sobre a mesa. "Mas a localização é perfeita, perto do porto, acessível para as famílias dos bairros pesqueiros, com espaço suficiente para salas individuais, um pequeno auditório." Deteve-se ao notar que Tadeu permanecia calado, uma estranha emoção nublando seus olhos verdes. "O que você acha?" perguntou finalmente, uma nota de insegurança insinuando-se em sua voz. "Sei que é ambicioso e custoso, mas estive calculando e creio que com os rendimentos dos meus concertos e talvez alguns patrocinadores, eu o financiarei", interrompeu Tadeu, sua voz rouca de emoção. "Cada tijolo, cada instrumento, cada bolsa." Maíra piscou, surpresa. "Tadeu, você não tem que..." "Quero fazê-lo", insistiu ele, apertando suavemente sua mão. "Não vê, Maíra? É perfeito. É exatamente o que eu deveria fazer com minha fortuna. Devolver ao mundo o que me deu. O que você me ensinou." Levantou-se, contornando a mesa para ajoelhar-se junto à sua cadeira, ignorando a pontada de dor que ainda sentia ocasionalmente no peito. Tomou suas mãos entre as suas, seu olhar intenso e claro. "Meu amor, quando a encontrei cantando naquele salão, pensei que estava ajudando-a a descobrir sua voz.
Mas foi você quem me ajudou a encontrar a minha, a lembrar quem realmente sou. Agora quero que façamos isso por outras crianças, juntos. As lágrimas brotaram dos olhos de Maíra, não de tristeza, mas de uma alegria tão profunda que parecia impossível contê-la em seu corpo. Inclinou-se para beijar seu marido, um beijo que sabia a café, a sal marinho e a sonhos compartilhados. A escola Espíndola de Música, propôs Tadeu quando se separaram. Ela negou suavemente. A escola Monteiro Espíndola, corrigiu. Nosso legado conjunto. 3 meses de planejamento intensivo seguiram-se àquela conversa na varanda. Arquitetos, pedagogos musicais, gestores culturais, todos foram convocados para dar forma ao projeto. Tadeu, recuperando a energia e visão estratégica que o haviam convertido num empresário bem-sucedido, coordenava os aspectos logísticos e financeiros, enquanto Maíra se concentrava no programa educativo. Uma tarde particularmente fria de julho, enquanto supervisionavam as obras de renovação do velho edifício, uma visita inesperada surpreendeu-os. Renato Meirelles, o executivo da Universal Music, que tentara contratar Maíra, apareceu entre andaimes e operários, seu elegante casaco de casimira contrastando comicamente com o ambiente de construção. Senhora Monteiro, saudou formalmente, estendendo-lhe uma mão. Senhor Monteiro. Desculpem a intrusão, mas quando soube deste projeto, senti que devia vir pessoalmente. Tadeu tensionou-se ligeiramente, posicionando-se protetoramente junto a Maíra. Em que podemos ajudá-lo, Sr. Meirelles? O executivo sorriu, aparentemente divertido pela reação defensiva. Não venho roubar-lhe sua esposa se é o que teme. Venho oferecer uma colaboração. Durante a hora seguinte, reunidos num escritório improvisado temporariamente instalado num container de obra, Meirelles apresentou uma proposta surpreendentemente generosa. A Universal Music estabeleceria um programa de bolsas para os estudantes mais promissores da escola, financiaria um estúdio de gravação profissional nas instalações e ofereceria assessoria para a comercialização de projetos estudantis. Por que sua empresa faria isso? Perguntou Maíra, cética, mas intrigada. O que ganham em troca? Meirelles recostou-se em sua cadeira, estudando-a com renovado respeito. Talento, senhora Monteiro. Acesso antecipado ao talento que vocês descobrirão e nutrirão aqui. E sendo completamente honesto, a associação com seu nome tem um valor incalculável em termos de relações públicas. Tadeu e Maíra trocaram olhares. Uma conversa silenciosa desenvolvendo-se entre eles, como só acontece entre pessoas profundamente conectadas. Precisaríamos de garantias, disse finalmente Tadeu. Autonomia pedagógica completa, nenhuma pressão comercial sobre os estudantes. E os contratos, se chegarem a ser assinados, deverão ser justos, transparentes. Claro, assentiu Meirelles. Redigiremos um memorando de entendimento com todas essas salvaguardas. Quando o executivo se foi, deixando atrás de si um rascunho preliminar de colaboração, Maíra voltou-se para seu marido com uma expressão de espanto. Acabou mesmo de acontecer? O mesmo homem que tentou me separar de você agora quer colaborar conosco? Tadeu sorriu, abraçando-a pela cintura. O mundo dá muitas voltas, meu amor, e você demonstrou que se pode triunfar sem se vender ao sistema. As obras avançaram rapidamente durante os meses seguintes. O que havia sido um edifício decrépito do início do século XX transformou-se num espaço moderno, mas respeitoso com a arquitetura tradicional caiçara. Vigas de madeira restauradas, muros de pedra original combinados com amplas janelas, acústica de vanguarda em cada sala. Na primavera seguinte, quando os preparativos para a inauguração entravam em sua fase final, Maíra recebeu outra notícia que testaria mais uma vez a solidez dos alicerces que haviam construído juntos. Estava no futuro auditório da escola, testando a acústica com uma simples melodia, quando sentiu uma vertigem repentina. A sensação vinha se repetindo durante vários dias, acompanhada de náuseas matinais que havia atribuído ao estresse dos preparativos. Você está bem? Perguntou Jurema, que deixara seu posto no hotel para juntar-se ao projeto como administradora. Está pálida como cera, menina. Maíra assentiu fracamente, mas a tontura intensificou-se,
obrigando-a a sentar-se numa das poltronas recém-instaladas. Você deveria ver um médico, insistiu a mulher, seu instinto maternal ativando-se imediatamente. Está com cara ruim há dias. Nessa mesma tarde, no consultório da doutora Santos, a suspeita confirmou-se. Maíra estava grávida de 8 semanas. A notícia, inesperada, mas não indesejada, deixou-a momentaneamente sem palavras. Há algum problema com a gravidez? Conseguiu perguntar finalmente, uma mão pousando instintivamente sobre seu ventre ainda plano. A médica sorriu tranquilizadoramente. Tudo parece perfeitamente normal. Mas dado seu estilo de vida ativo e considerando sua carreira como cantora, deveríamos estabelecer algumas diretrizes para os próximos meses. Maíra escutou atentamente as recomendações médicas, sua mente já antecipando a conversa que teria com Tadeu essa noite. Como ele reagiria? Nunca haviam falado explicitamente sobre ter filhos, embora ambos tivessem mencionado vagamente uma família em seus planos futuros. Ao chegar em casa, encontrou Tadeu em seu escritório, revisando partituras antigas que havia resgatado de caixas longamente esquecidas no sótão da casa familiar. Desde sua recuperação, retomara timidamente sua própria prática musical, dedicando pelo menos 1 hora diária ao piano e, mais recentemente, explorando de novo sua voz de tenor. O que acha desta peça para o repertório inicial dos estudantes mais avançados? Perguntou sem levantar a vista, estendendo uma partitura amarelada. Maíra tomou-a mecanicamente, mas não a olhou. Em seu lugar, sentou-se na borda da escrivaninha, reunindo coragem para o que estava prestes a dizer. Tadeu, começou, sua voz ligeiramente trêmula. Preciso lhe dizer algo importante. Algo em seu tom alertou-o imediatamente. Deixou o que estava fazendo e olhou-a com toda a sua atenção, uma sombra de preocupação cruzando suas feições. Aconteceu algo? É a escola? Ela negou com a cabeça, um sorriso nervoso formando-se em seus lábios. Estou grávida. O silêncio que se seguiu pareceu estender-se eternamente, enquanto Tadeu processava a notícia, sua expressão transformando-se lentamente de surpresa a algo que Maíra não pôde identificar imediatamente. Grávida? Repetiu finalmente, sua voz apenas audível. Vamos. Ter um bebê, sim, completou ela, a incerteza crescendo em seu peito diante da reação ambígua de seu marido. De 8 semanas, segundo a doutora Santos. Tadeu levantou-se lentamente, como se suas pernas tivessem esquecido momentaneamente como funcionar. Deu um passo em sua direção, depois outro, até ficar frente a frente. E então, para absoluto espanto de Maíra, ajoelhou-se diante dela, apoiando sua cabeça suavemente contra seu ventre. Um filho, sussurrou, sua voz quebrando-se com emoção. Um filho nosso. Quando levantou o olhar para ela, Maíra viu lágrimas brilhando em seus olhos, mas também uma alegria tão pura, tão absoluta, que dissipou instantaneamente qualquer dúvida. Você está feliz? Perguntou ela, acariciando sua face com ternura. Mais que feliz, respondeu ele, levantando-se para beijá-la com uma reverência quase sagrada. Estou completo. Nessa noite, deitados em sua cama com as janelas abertas ao som do mar, fizeram planos entre sussurros e risos, imaginando como seria seu filho, que traços herdaria de cada um, como mudaria suas vidas a chegada deste novo ser. A médica diz que terei que modificar minha rotina de canto, comentou Maíra, sua cabeça apoiada no peito de Tadeu, especialmente no 3º trimestre. E provavelmente não poderei participar no concerto de inauguração da escola. Tadeu acariciava distraidamente seu cabelo, processando esta informação. Isso a preocupa? Perguntou com suavidade. Maíra refletiu por um momento. Pensei que sim. Pensei que sentiria que estava sacrificando algo importante. Mas... Ela incorporou-se ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Mas me sinto estranhamente em paz. Como se isto fosse exatamente o que devia acontecer. Exatamente quando devia acontecer. Tadeu sorriu, reconhecendo em suas palavras o mesmo sentimento que o inundava. Talvez porque nunca se tratou realmente de um sacrifício, mas de uma escolha. E você está escolhendo isto, Maíra. Estamos escolhendo esta vida juntos.
Inclinou-se para beijá-la suavemente, sua mão pousando com delicadeza sobre o ventre onde seu filho crescia. Nossa maior composição, murmurou contra seus lábios. A mais bela melodia que criaremos juntos. E enquanto a noite avançava e o sono os reclamava lentamente, ambos sentiram uma certeza profunda, quase mística, que todas as notas anteriores, todos os compassos de suas vidas separadas e depois entrelaçadas, haviam sido simplesmente o prelúdio desta nova sinfonia que apenas começava. O dia da inauguração da Escola Monteiro Espíndola de Música amanheceu com um céu tão intensamente azul que parecia uma tela recém-pintada. A antiga escola de pesca, agora transformada num centro educativo de vanguarda, erguia-se orgulhosa frente ao mar, suas paredes de pedra centenária, contrastando com as modernas janelas que permitiam que a luz natural inundasse cada canto do edifício. Desde cedo, uma atividade frenética animava os corredores e salas. Técnicos ajustando os últimos detalhes do sistema de som, floristas decorando o auditório principal, garçons preparando o coquetel de boas-vindas no pátio interior, onde uma fonte recém-restaurada cantava sua própria melodia de água cristalina. No escritório que compartilhariam como diretores do centro, Maíra e Tadeu revisavam pela enésima vez o programa do dia. Ela, em seu 5º mês de gravidez, radiante num vestido azul marinho que disfarçava sutilmente seu ventre crescente. Ele, elegante num terno cinza claro, não podia evitar lançar-lhe olhares de admiração a cada poucos minutos. Os primeiros convidados chegarão em 1 hora, assinalou Tadeu consultando seu relógio. O prefeito confirmou sua presença, junto com o secretário de Cultura do Estado. E claro, Renato Meireles e toda a equipe da Universal Music. Maíra assentiu distraidamente, sua atenção concentrada numa lista de nomes. Estou mais preocupada com eles, disse, apontando para o documento. Nossos primeiros 32 estudantes, filhos de pescadores, de trabalhadoras de indústrias de conserva, de famílias que nunca poderiam pagar aulas particulares. Sua voz tingiu-se de emoção ao mencionar o último grupo que selecionara pessoalmente. 5 crianças de um centro de acolhimento para menores migrantes não acompanhados, que haviam mostrado um talento natural durante as audições preliminares. Você acha que vai funcionar? Perguntou uma rara insegurança transparecendo em seu tom. Que realmente poderemos fazer a diferença? Tadeu aproximou-se, tomando suas mãos entre as suas. Você já fez, meu amor. Só por dar-lhes a oportunidade, por mostrar-lhes que seus sonhos importam, que seu talento merece ser cultivado. Uma batida suave na porta interrompeu o momento. Jurema apareceu, seu rosto habitualmente severo, suavizado pela emoção do dia. As crianças estão chegando, anunciou. E há mais alguém que quer vê-la antes da cerimônia. Intrigada, Maíra seguiu Jurema até uma pequena sala de espera onde uma surpresa a aguardava. O maestro Benevides, visivelmente envelhecido, mas com os olhos brilhantes de orgulho, acompanhado por 3 figuras que reconheceu imediatamente como alguns dos mais prestigiosos professores de música do Brasil e da Argentina. Meus colegas insistiram em vir pessoalmente, explicou o ancião, abraçando-a com afeto, para oferecerem-se como professores visitantes, 1 mês cada um, todos os anos, sem honorários. A notícia deixou Maíra momentaneamente sem palavras. Era um presente incalculável para os estudantes. Uma oportunidade que nem mesmo os conservatórios mais exclusivos poderiam igualar. Mas, por quê? Conseguiu perguntar finalmente. Foi a mestra Celina Duarte, lendária pianista mineira, quem respondeu com um sorriso caloroso. Porque o que vocês estão fazendo aqui é revolucionário, querida. Democratizar a excelência musical, abrir portas que sempre estiveram fechadas para certos grupos sociais. E porque você demonstrou que o talento não entende de classes sociais, acrescentou o maestro Vilalba, violinista argentino de renome mundial. Sua própria história é a melhor prova do que pode ser alcançado quando se dá uma oportunidade. Comovida até as lágrimas, Maíra abraçou cada um deles, sentindo que um círculo se completava, de aluna a mestra, de beneficiária a benfeitora. Quando finalmente chegou o momento da cerimônia inaugural,
O auditório estava lotado. Na primeira fila, Dona Celeste, agora assistida por uma elegante bengala de madeira entalhada, ocupava um lugar de honra junto a Inácio e Iara. Atrás, fileiras e fileiras de rostos expectantes. Autoridades, imprensa, músicos profissionais e, o mais importante para Maíra, as famílias dos estudantes, muitas das quais jamais haviam pisado num auditório. Tadeu subiu ao palco primeiro, sua presença imponente captando imediatamente a atenção do público. Seu discurso, breve mas emotivo, traçou a jornada desde aquela tarde no hotel até este momento culminante, sem mencionar nomes, mas deixando claro, para quem conhecia a história, que tudo havia começado com uma canção e mãos trêmulas. Esta escola, concluiu, não é um ato de caridade, é um ato de justiça, porque a música, como o ar ou a luz do sol, não deveria ser privilégio de poucos, mas direito de todos. Quando cedeu o microfone a Maíra, um silêncio expectante apoderou-se da sala. Todos esperavam que cantasse, que demonstrasse mais uma vez o dom que a tornara famosa. Mas ela tinha outros planos. Hoje não vou cantar para vocês, anunciou, provocando murmúrios surpresos. Porque esta escola não se trata da minha voz, mas das vozes que estão por descobrir-se, por liberar-se. Fez um gesto em direção à lateral do palco, de onde emergiu timidamente um grupo de 12 meninos e meninas, entre 8 e 14 anos, vestidos com simplicidade, mas com uma dignidade evidente em sua postura. Estes são alguns de nossos primeiros estudantes, continuou Maíra. Levam apenas 2 semanas de formação preliminar. O que vão ouvir não é perfeição técnica, mas garanto que é algo muito mais valioso. É o som do potencial, da possibilidade, do futuro. Sentou-se ao piano, um instrumento que aprendera a tocar basicamente durante sua gravidez, e começou um acompanhamento simples. E então, como um milagre, aquelas vozes jovens se elevaram em perfeita harmonia, interpretando uma canção tradicional caiçara que falava de mar e montanhas, de raízes e asas. Não havia sofisticação em sua interpretação, mas havia algo mais poderoso: autenticidade, emoção pura, a alegria simples de descobrir que podiam criar beleza com suas vozes. Quando a última nota desvaneceu-se, houve um momento de silêncio reverencial. E depois, como uma onda quebrando contra a costa, irrompeu um aplauso ensurdecedor. Pessoas que nunca haviam assistido a um concerto clássico puseram-se de pé, algumas com lágrimas correndo livremente por suas faces, outras simplesmente maravilhadas ante o que acabavam de presenciar. Na primeira fila, Celeste chorava abertamente, suas mãos enrugadas apertando com força as de Iara. E minha neta, Maíra a ouviu murmurar, minha neta fechou o círculo. O coquetel posterior no pátio interior converteu-se numa celebração improvisada que transcendeu todas as barreiras sociais. Pescadores conversando animadamente com empresários, crianças correndo entre as pernas de políticos, professores de conservatório trocando ideias com mães solteiras sobre como apoiar melhor o desenvolvimento musical de seus filhos. Num canto tranquilo junto à fonte, Tadeu encontrou Maíra observando a cena com expressão serena. Feliz? Perguntou, deslizando um braço ao redor de sua cintura. Ela apoiou a cabeça em seu ombro, sentindo uma paz profunda. Mais que isso, sinto que tudo tem sentido agora. Cada passo, cada decisão, até os momentos difíceis, tudo nos trouxe exatamente onde devíamos estar. Instintivamente, sua mão pousou sobre seu ventre, onde seu filho se movia suavemente, como se quisesse participar da conversa. Vamos ensiná-lo a escutar, murmurou Tadeu, cobrindo sua mão com a sua. Não só música, mas o mundo. As histórias que cada pessoa leva dentro. Como você me ensinou. Maíra sorriu recordando aquelas primeiras aulas na cobertura do hotel, quando a música se convertera na ponte que uniu seus mundos aparentemente incompatíveis. E o ensinaremos a confiar, acrescentou, olhando-o nos olhos. A fechar os olhos e dar o salto quando a vida lhe pedir, como você me ensinou. O sol começava a se pôr sobre Paraty, banhando a cena numa luz dourada que parecia abençoar este novo começo. Ao longe, o som do mar misturava-se com as risadas e conversas, criando uma trilha sonora perfeita para o momento.
Sabe o que penso às vezes? Disse Tadeu, seu olhar perdendo-se no horizonte onde céu e água fundiam-se numa linha difusa. Que toda a minha vida anterior, todos os hotéis que construí, todo o dinheiro que ganhei, que tudo isso tinha um propósito que não compreendi até conhecê-la. Que propósito? Perguntou ela, intrigada. Proporcionar-me os recursos para isto. Fez um gesto abarcando o edifício, os estudantes, os professores, como se o universo tivesse traçado um plano elaborado onde cada detalhe, mesmo os aparentemente negativos, nos conduzia exatamente a este ponto. A ideia, tão próxima ao que ela mesma vinha sentindo, ressoou profundamente em Maíra. Você acredita no destino, então? Tadeu refletiu por um momento, seus olhos encontrando os dela. Acredito que há padrões no caos, melodias no ruído, e acredito que algumas pessoas estão destinadas a encontrar-se, não por acaso, mas porque juntas podem criar algo que mude o mundo, ainda que seja um pequeno canto dele. Enquanto o crepúsculo dava lugar à noite e as primeiras estrelas apareciam sobre o Atlântico, Maíra e Tadeu permaneceram assim, unidos em silêncio, contemplando a sinfonia que haviam composto juntos. Uma melodia de segundas oportunidades, de redenção, de amor que transcende barreiras e transforma vidas. E nesse momento de perfeita harmonia, ambos souberam que o melhor ainda estava por vir. 10 anos transcorreram como um suspiro, como uma melodia interpretada com tanto sentimento que parece durar apenas um instante na memória. 10 anos de mudanças, de crescimento, de desafios e triunfos, de momentos cotidianos transformados em extraordinários pelo simples fato de vivê-los juntos. A Escola Monteiro Espíndola converteu-se numa instituição reconhecida internacionalmente, com listas de espera para seus programas e estudantes que agora brilhavam em conservatórios de todo o mundo. O que havia começado como um sonho compartilhado era agora uma realidade que superava qualquer expectativa inicial. Numa tarde particularmente luminosa de maio, Maíra encontrava-se sentada no banco de pedra, junto às roseiras do jardim de sua casa, observando a cena que se desenvolvia diante dela. Tadeu, com o cabelo agora completamente branco, mas com a mesma vitalidade nos olhos, tocava violoncelo, enquanto seu filho Caio, de 9 anos, o acompanhava ao piano. Junto a eles, a pequena Cecília, de 7 anos, tentava seguir a melodia com sua voz cristalina, herdeira do dom de sua mãe. A imagem era tão perfeita, tão completa, que Maíra sentiu uma emoção quase dolorosa, expandindo-se em seu peito. Havia renunciado à fama internacional que tantos lhe haviam prognosticado. Mas em troca ganhara isto: uma família, um propósito, uma vida plena de música em todas as suas formas. Não havia abandonado completamente os palcos. Ocasionalmente oferecia recitais beneficentes ou participava em eventos especiais. Mas sua verdadeira paixão agora era ensinar, descobrir e nutrir novos talentos, especialmente aqueles que, como ela, provinham de origens humildes. O som da campainha interrompeu seus pensamentos. Caio foi o primeiro a reagir, deixando o piano para correr até a porta com a energia inesgotável da infância. "É a vovó!" gritou com entusiasmo, regressando momentos depois, seguido por Celeste Espíndola. Aos 88 anos, a anciã movia-se agora com a ajuda de uma cadeira de rodas, mas seu espírito seguia sendo tão indomável como sempre. Seus olhos, emoldurados por profundas rugas que falavam de uma vida de trabalho duro e risos sinceros, brilhavam com a mesma intensidade ao ver seus bisnetos. "Que concerto mais lindo!" exclamou, estendendo os braços para receber o abraço entusiasta de Cecília. Dignos herdeiros do talento de seus pais. Tadeu deixou o violoncelo e aproximou-se para beijar a bochecha enrugada de sua sogra. A relação entre ambos, inicialmente tensa pela diferença de idade e origem social, transformara-se com os anos num vínculo de respeito e afeto genuíno. "Chegou a correspondência da escola", anunciou Celeste, extraindo um envelope de sua bolsa. "E parece importante. Jurema insistiu que eu a trouxesse pessoalmente." Maíra pegou o envelope, reconhecendo imediatamente o selo do Ministério da Cultura. Abriu-o com curiosidade, lendo rapidamente seu conteúdo. Sua expressão passou da surpresa à emoção,
enquanto seus olhos percorriam o documento oficial. O que é, mamãe? Perguntou Caio, incapaz de conter sua curiosidade. Maíra teve que limpar sua garganta, emocionada. É a confirmação oficial. A escola foi declarada instituição de interesse cultural nacional. E... fez uma pausa, mal acreditando no que lia. Nos concederam uma subvenção permanente que garante bolsas completas para 50 novos estudantes a cada ano. Tadeu aproximou-se, tomando o documento para lê-lo ele mesmo. Isso é extraordinário. É tudo o que sonhamos, Maíra. Sustentabilidade, reconhecimento, a garantia de que o projeto continuará mesmo quando nós... Não completou a frase, mas não era necessário. Ambos haviam falado muitas vezes sobre o legado que queriam deixar, sobre como assegurar que a escola sobrevivesse a seus fundadores e continuasse cumprindo sua missão durante gerações. Deveríamos celebrar, sugeriu Celeste, seus olhos brilhando com malícia. Talvez com uma canção? Caio e Cecília aplaudiram a ideia, insistindo especialmente em ouvir sua mãe, que cantava cada vez com menos frequência para audiências fora de seu círculo íntimo. Vamos, mãe, rogou Cecília, seus olhos idênticos aos de Tadeu, cheios de admiração. Cante aquela canção que ensinou a vovó, a que cantava quando era pequena. Maíra trocou um olhar cúmplice com Celeste. A modinha que havia passado de geração em geração, a mesma canção que Tadeu havia escutado naquele dia fatídico no hotel, o catalisador que mudara suas vidas para sempre. Só se seu pai me acompanhar, respondeu, estendendo sua mão para Tadeu. Ele sorriu, tomando seu lugar ao piano enquanto as crianças e Celeste formavam um pequeno mas entusiasta público. Quando as primeiras notas flutuaram no ar e Maíra começou a cantar, o tempo pareceu deter-se, criando um momento perfeito de conexão entre passado, presente e futuro. Sua voz, embora tivesse mudado sutilmente com os anos, conservava essa qualidade especial que o maestro Benevides havia identificado como voz absoluta. Mas agora havia algo mais, uma profundidade emocional, uma sabedoria adquirida através da experiência, do amor vivido em todas as suas facetas. Enquanto cantava, Maíra observou sua família. Tadeu, cujos dedos dançavam sobre as teclas com a mesma paixão que punha em tudo o que fazia. Seus filhos, cujos rostos refletiam a perfeita combinação de ambos. Celeste, cujas mãos enrugadas marcavam discretamente o ritmo sobre seu colo, e sentiu uma gratidão tão imensa que mal cabia em seu peito. Ao terminar a canção, um silêncio reverencial preencheu a sala. Esse breve espaço entre o final da música e o regresso à realidade, onde a magia ainda vibra no ar. Mamãe, disse Caio finalmente, sua voz suave, mas decidida. Um dia quero cantar assim. E vai, querido, respondeu ela, acariciando seu cabelo escuro. À sua maneira, com sua própria voz. Mais tarde, quando as crianças dormiam e Celeste havia retornado a seu apartamento adaptado anexo à casa principal, Maíra e Tadeu caminhavam pela praia deserta sob um manto de estrelas. Era uma tradição que mantinham desde os primeiros dias de seu relacionamento, caminhadas noturnas junto ao mar, onde as conversas fluíam tão naturalmente quanto as ondas. Em que você está pensando? Perguntou Tadeu, notando a expressão contemplativa de sua esposa. Maíra deteve-se, tirando os sapatos para sentir a areia fria sob seus pés. Estava lembrando daquele primeiro dia, quando você me pediu que fechasse os olhos e confiasse em você. Como algo tão simples mudou o curso de nossas vidas. Tadeu sorriu, entrelaçando seus dedos com os dela. Apesar da passagem dos anos, dos cabelos brancos, das pequenas rugas que agora adornavam seus rostos, o contato de suas mãos seguia provocando a mesma corrente elétrica, o mesmo reconhecimento profundo. Você se arrepende de algo? Perguntou ele, uma vulnerabilidade raramente expressa assomando em sua voz. Maíra olhou-o com surpresa. Me arrepender? Do que eu poderia me arrepender? De não ter seguido o caminho que lhe ofereciam. Fama mundial, grandes palcos, seu nome em luzes. Ela negou suavemente, apertando sua mão. Tadeu, tive mais sucesso do que jamais sonhei. Não medido em aplausos ou contratos discográficos, mas em vidas transformadas. Em crianças que agora acreditam em si mesmas,
em música que nunca teria sido criada sem nossa escola. Fez uma pausa, olhando para o mar infinito. E, sobretudo, no amor que construímos, na família que criamos. Detiveram-se frente à água, onde as ondas lambiam suavemente a orla, deixando esteiras prateadas sob a luz da lua. O mesmo mar que havia sido testemunha de sua história desde o princípio, que havia acompanhado cada etapa de sua jornada conjunta. Sabe, disse Tadeu, sua voz misturando-se com o rumor das ondas. Dizem que o som nunca morre realmente, que cada nota que já foi cantada alguma vez segue viajando pelo universo, um eco eterno que permanece muito depois que nós tivermos ido. Maíra sorriu ante a ideia. Gosto de pensar isso, que de alguma maneira nossa música, nossas vozes, nosso amor, que tudo isso continua, que toca outras vidas, que inspira novas melodias. Voltou-se para ele, emoldurando seu rosto entre suas mãos com infinita ternura. Obrigada, disse simplesmente. Por quê? Perguntou ele, cobrindo suas mãos com as suas. Por me escutar quando ninguém mais o fazia, por ver em mim o que nem eu mesma via. Por me ensinar que a verdadeira música não é a que se canta com a voz, mas a que se compõe com a alma. Tadeu atraiu-a para si, beijando-a com a mesma reverência daquele primeiro beijo anos atrás. Quando se separaram, seus olhos brilhavam com essa luz especial que só ela podia provocar. Feche os olhos e confie em mim, sussurrou, repetindo as palavras que haviam iniciado tudo. E ela o fez, não por obediência, mas por escolha, pela certeza absoluta de que juntos haviam criado a mais bela das melodias, uma sinfonia de amor, redenção e segundas oportunidades que ressoaria muito além de suas próprias vidas. Enquanto caminhavam de volta para casa sob o céu estrelado, as ondas continuavam seu eterno vai-vém contra a costa, cantando sua própria versão de uma história que começou com mãos trêmulas, uma canção antiga e a coragem de confiar no invisível. Uma história que, como a melhor música, nunca termina realmente, mas continua ressoando em cada vida tocada, em cada coração aberto, em cada novo começo inspirado por seu eco.